Olá, eu sou o professor Edson Costa, aqui do canal Deriva Mate, e na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre a trigonometria no triângulo retângulo. E o que seria a trigonometria no triângulo retângulo? Primeiro vamos entender o que seria um triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é nada mais nada menos que o encontro de duas retas perpendiculares. Então, eu olhei para um triângulo, observei que eu tenho um encontro de duas retas perpendiculares e um ângulo de 90 graus. Eu estou trabalhando com um triângulo retângulo. Mas também eu preciso saber interpretar esse triângulo retângulo, onde eu vou ter uma subida ou um percurso, que é o índice de subida ou percurso, uma base ou um afastamento e a altura desse triângulo retângulo. Beleza? Que a nossa aula de hoje é tentar entender como que funciona o triângulo retângulo em algumas situações do nosso dia a dia. Eu tenho também a parte interna desse triângulo retângulo. Eu trouxe aqui para vocês, ó, um ângulo vermelho e um ângulo azul, representado por duas vezes do alfabeto grego, que é o alfa e o beta. Não necessariamente vai aparecer para a gente essas vezes do alfabeto grego, podem aparecer também letras do nosso alfabeto tradicional, que é o A, o B, o C, o X e o Y, que são os clássicos. Só tem que lembrar que esses dois ângulos que irão aparecer, que estão em destaque de vermelho e de azul, eles são ângulos distintos. O que são ângulos distintos? Ângulos com medidas diferentes, pode ser qualquer medida, tanto aqui quanto aqui. A única medida no triângulo retângulo que será fixa é o ângulo de 90 graus. Então esse eu tenho que ter consciência que ele é um ângulo fixo. Por quê? Porque quando eu somar todos os ângulos internos do triângulo retângulo, eu vou ter que ter uma soma igual a 180 graus. Que é aquele clássico que a gente sempre fala, né? A soma dos ângulos internos de triângulo retângulo tem que dar 180 graus. Eu coloquei aqui a descrição que aparece para a gente na linguagem matemática, que é um izinho com acento circunflexo. O acento circunflexo significa o ângulo e o i significa interno. Então eu tenho ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno. Três ângulos internos somando que dão 180 graus. Lembrando que um desses ângulos internos é o ângulo de 90 graus, ele é fixo. Os outros dois ângulos eles podem ser qualquer valor. Só lembrando que quando eu somar todos esses três tem que dar 180 graus. Beleza, entendendo o que é um triângulo retângulo, o que é a sua forma, a gente vai agora para as características métricas, que é a sacada da aula de hoje, são as características métricas. E onde eu vou ter no triângulo retângulo? A hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente, onde pega muitos alunos. A hipotenusa nada mais nada menos vai ser o maior lado desse triângulo. E os dois catetos são os demais lados. Tanto o cateto oposto quanto o cateto adjacente, ele não tem um lado fixo. Quem que vai determinar para mim o lado desse cateto oposto e cateto adjacente? Vai ser o ângulo que a questão está me dando. Lá dentro do triângulo retângulo ele vai te mostrar três pontos principais. Primeiro ponto principal, vamos aprender a identificar o que é uma hipotenusa, um cateto oposto, um cateto adjacente aqui dentro dos dois triângulos retângulos. Beleza. Primeiro passo, eu tenho que observar o ângulo de 90 graus. Por quê? Porque o ângulo de 90 graus é o cara que ele vai direcionar aonde está localizada a hipotenusa. Olhei para o ângulo de 90 graus, puxei a setinha, a hipotenusa está de frente para o ângulo de 90 graus. Então não tem erro. Olha para o ângulo de 90 graus, de frente está a hipotenusa. Beleza. Nesse primeiro triângulo eu tenho um ângulo na base do triângulo. Aqui na base desse triângulo eu tenho um ângulo vermelho. Vocês estão observando aí. Eu não botei nenhuma letra do alfabeto só para a gente trabalhar com esse ângulo. Por quê? Porque esse ângulo interno é o que está dentro que vai determinar para mim aonde vai estar o cateto oposto. Primeiro passo, olhei para o ângulo de 90 graus, direcionou, achei a hipotenusa. Segundo passo, sempre vai ser achar o cateto oposto. Então vai nessa sequência que é sucesso. Olhei para o triângulo, o ângulo ele vai direcionar para ti onde está o cateto oposto. Lembra da palavrinha oposto, de frente, ó. Tá de frente, tá oposto ao ângulo que eu estou trabalhando. E o que sobrar, automaticamente, não tem como errar, vai ser adjacente. Então não te preocupa com a adjacente. Procura achar a hipotenusa, quem vai determinar é o ângulo reto. Procura achar o cateto oposto ao ângulo que você está trabalhando aqui dentro do triângulo. E o que sobrar vai ser adjacente. Observa que nesse outro exemplo, observa que o ângulo está vindo lá na parte superior. Por isso que eu te falei. Não vai nessa que o cateto oposto ele vai estar sempre no lado fixo. Quem vai determinar onde está o cateto oposto é esse ângulo aqui, é o ângulo que você está trabalhando na questão. Primeiro passo que eu te falei, acha a hipotenusa. A hipotenusa ela está onde? olha para o ângulo reto, que é o encontro das duas retas perpendiculares, olhou para o ângulo reto,
ele vai te direcionar. A hipotenusa está de frente para o ângulo reto, não tem como errar. Encontrou a hipotenusa, vai para o segundo ponto, que é achar o cateto oposto. Olha para dentro do triângulo. O triângulo está trazendo para mim um ângulo lá na parte superior dele, que é um ângulo azul. E o cateto oposto está de frente. Ó. O cateto oposto sempre vem de frente para o ângulo, então não tem segredo. E o que sobrar, a gente já sabe que é o adjacente. Essas são as características métricas de um triângulo retângulo, que é para a gente chegar com bastante segurança aqui, nas relações métricas. E lá nas relações métricas, que é a sacada também da aula de hoje, que agora a gente vai começar a trabalhar com seno, cosseno e tangente. Só uma dica para vocês, eu só trabalho com seno, cosseno e tangente quando eu estou trabalhando na parte interior do triângulo, porque eu estou trabalhando com ângulos na parte interior. Então, eu só vou trabalhar com seno, cosseno e tangente quando eu estiver trabalhando aqui, ó, com esse ângulo ou com esse ângulo, na parte interior. Não na parte exterior. A parte exterior são as medidas de fora do triângulo. Já é outra ideia para a próxima aula, que é sobre o Teorema de Pitágoras. Nessa aula a gente vai ver como que funcionam as relações métricas, seno, cosseno e tangente, que é a parte que a gente vai trabalhar com cálculo dentro desse triângulo. Quando eu estou te falando de relações métricas, nada mais nada menos é isso. Ó. É onde eu vou aprender a calcular o seno, o cosseno e o tangente. De novo, estou trabalhando com a parte interna do triângulo, por isso que eu estou falando da ideia de seno, cosseno e tangente. De um ângulo agudo. Quando eu estou te falando do ângulo agudo, eu tenho que lembrar que o ângulo agudo ele vai de 0 a 90 graus. Então ele sai do 0, roda o relógio e chega no 90 graus. Isso que a gente tem que ter uma noção. Então todo mundo que está de 0 até 90 graus, nesse intervalo de tempo aqui, é ângulo agudo. São os valores que vão aparecer ou aqui ou aqui. Por quê? Porque esse a gente já sabe que é 90 graus, então ele é um valor fixo, então não posso mexer com ele. Só esses dois, tanto o da base como o superior, que vão mudar os valores. Beleza, vamos lá. Vamos entender o que é a ideia de seno, cosseno e tangente. Por isso que eu preciso conhecer o que é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente de cada triângulo. A hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente de cada triângulo. Eu trouxe aqui o ângulo inferior e o ângulo superior. Aqui no ângulo inferior, dentro do triângulo, eu tenho a hipotenusa, que é determinada pelo ângulo de 90 graus, novamente. Eu tenho o cateto oposto, que ele está de frente para o ângulo que eu estou trabalhando. E sobrou adjacente. Nesse outro triângulo, já mudou um pouco o formato e a característica. Por quê? Porque o ângulo já veio lá em cima. Então, vamos de novo. Hipotenusa, olhei para o ângulo reto, ela determina para mim a hipotenusa. Cateto oposto. Agora, o cateto oposto vai ser determinado por aqui. Ó. O ângulo está lá em cima na parte superior, então o cateto oposto está aqui embaixo. Ele apareceu aqui embaixo. E o que sobrar é adjacente. Por que eu preciso conhecer o que é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente? Porque para cada relação seno, cosseno e tangente, eu tenho uma estruturazinha, eu tenho uma razão. E a razão nada mais nada menos é a montagem de uma fração. Pô. Ó, aqui no seno, eu tenho que saber o valor do cateto oposto e da hipotenusa. Eu tenho que saber no cosseno o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E na tangente eu preciso conhecer o cateto oposto para dividir ele pelo cateto adjacente. Eu já sei identificar cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa dentro do triângulo retângulo para ficar mais fácil para eu poder concluir aqui as minhas operações. Qualquer coisa, lembra do macete. Ó. Qual seria a relação do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual seria a relação do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual seria a relação da tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que é a famosa dica do cachaceiro, né? Aquele que gosta de tomar uma fim de semana. Ó. Coca sobre pioca, cachaça sobre pioca, e para fechar no terceiro dia que vem aquela ressaca, Coca-Cola. Não tem nada melhor que a Coca-Cola, né? Para esse povo que gosta de tomar uma. Vamos lá! Antes da gente cair nos cálculos pesados, a gente tem que entender que eu tenho os valores fixos, que são chamados de ângulos notáveis, nas relações métricas, que é o ângulo de 30 graus, 45 e 60. O que seriam os ângulos notáveis? Para cada valor de seno que aparecer lá dentro do triângulo, se pedir um ângulo de 30 graus, um de 45 e de 60. Aqui nessa linha aqui vai entrar uma fração, que seriam os valores de 30 graus, de 45 e de 60, os valores de seno. Na linha de baixo eu vou preencher com os valores de cosseno. Por exemplo, eu vou ter que entender. Por exemplo, eu vou achar o cosseno de 30 graus, ele vale quanto? O cosseno de 45 vale quanto?
O cosseno de 60 vale quantos? E na última, a tangente é mais para aquela galera que tem facilidade para trabalhar com a divisão entre as frações. A tangente nada mais, nada menos é o que? A divisão do seno pelo cosseno. Só isso. Qualquer uma que eu vou trabalhar eu tenho que lembrar isso. Então vamos começar a preencher essa tabela. Eu tenho um macete para preencher essa tabela que é bem simples para você ficar treinando em casa e memorizar ela de uma vez. Só não esquece. Tenta montar esse padrão que eu estou te passando. Ó. Aqui ao lado eu estou colocando os valores trigonométricos, que são as razões, o seno, cosseno, tangente. E aqui nessa parte eu estou colocando os ângulos notáveis. Tem muita gente que faz isso aqui ao contrário. Ó. Eu acho que complica mais. Então vai por mim, foca. Bota ângulo aqui e os valores aqui. Então vamos preencher. Como que eu preencho essa tabela? Bem simples e bem fácil. Ó, vou preencher primeiro a linha do seno, depois eu vou preencher a linha do cosseno, certo? Vou fazer uma sequência numérica aqui na linha do seno. Observa. Cada quadradinho eu vou botar uma sequência. Ó. Vou botar um número. 1, 2, 3. Observou uma sequência numérica bem simples. Ó. 1, 2, 3. Estou preenchendo o quadrado porque eu vou preencher essa tabela rapidão. 1, 2, 3. Já na linha do cosseno eu vou vir um contrário. Ó. 3, 2, 1. Já acabou a tabela, professor? Não, lembra. Estou te falando de razões. Razões eu tenho que montar uma fração para achar as razões. Então eu vou montar a fração. Ó. Quando eu passo esse traço aqui, automaticamente eu estou começando a montar minha fração. Já achei o numerador dela. Na sequência 1, 2, 3, 3, 2, 1. Agora eu vou achar o denominador. O denominador, para cada fração, basta a gente substituir. O denominador de cada fração, basta a gente acrescentar o 2. Ó. Então, para cada uma, eu estou acrescentando o 2 embaixo. Viu como está tomando formato? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 embaixo de todo mundo. Não tem segredo. Para fechar, vai entrar uma raiz quadrada. Vai entrar em todo mundo a raiz quadrada? Não. A raiz quadrada ela vai entrar só para quem tem 2 no numerador e 3 no numerador. Então, aonde tiver no numerador, que é a parte de cima da fração, 1, 2 e 1, 3, entrou a raiz. Como que a gente vai encontrar a tangente? Eu posso simplesmente fazer a divisão de frações entre o seno e o cosseno. Quando eu faço a divisão do seno pelo cosseno lá na divisão de frações, eu consigo encontrar a minha tangente, que é os valores da tangente. Ó. Basta eu fazer aí em casa, rapidão, quem tiver com curiosidade, divide, faz uma divisão de frações entre meio, dividido por raiz de 3 sobre 2. Quando eu for dividir essa fração por essa fração, automaticamente no resultado eu tenho os valores da tangente. Então, quem quiser conferir aí em casa pode dividir 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2, que vocês vão obter esse resultado aqui, ó, que é raiz de 3 sobre 3, que seria 30 graus da nossa tangente. Tangente de 45 graus, eu tenho a divisão de raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, ó, dividindo seno por cosseno, automaticamente também confere aí que vai dar 1. Para fechar, aqui na tangente 60 graus, raiz de 3 dividido, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2 vai ser igual a raiz de 3. Mentalmente, poderia até cortar aqui, ó, 2 e 2, sobraria só a raiz de 3. Beleza. Compreendi a tabela? O que eu vou fazer com essa tabela? Eu vou guardar ela num lugar bem especial para mim, com bastante carinho, porque eu vou estar sempre utilizando ela. Então eu não posso descartar essa tabela. A ideia é eu aprender a montar essa tabela. Por quê? Porque agora que vem a sacada. Estudo do seno. Como que eu vou saber que eu vou estar utilizando o seno na questão? Eu tenho que lembrar que o seno seria o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, antes de eu fazer qualquer operação, eu vou identificar aqui dentro desse triângulo onde vai estar meus pontos principais, que é o cateto oposto, a hipotenusa e o cateto adjacente, para eu ter certeza da relação, se eu vou poder resolver essa operação com seno, cosseno ou tangente. Beleza, então vem comigo, vamos tentar achar aqui as características desse triângulo retângulo. Eu já sei que a hipotenusa, eu vou encontrar ela olhando para o ângulo reto de 90 graus. Olhei para o ângulo reto de 90 graus, ele me direciona onde está a hipotenusa. Então, vou identificar aqui, ó. Encontrei aqui na hipotenusa, eu tenho um valor de 100 metros na hipotenusa. Calma, guarda aí. Beleza. Segundo passo que eu te falei, acha o cateto oposto. O cateto oposto ele vai estar de frente para o ângulo que a questão está me dando. Eu vou estar trabalhando com esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo de 30 graus. Se eu estou trabalhando com esse ângulo de 30 graus, o cateto oposto está de frente para o ângulo que a questão está me oferecendo. Então tá aqui, ó. Encontrei o cateto oposto. Lembra, quem sobrar, cateto adjacente.
Beleza, consegui identificar. Para que eu vou fazer isso? Para eu poder te confirmar que eu vou trabalhar com o estudo do seno. Lá no seno eu tenho que o seno de um ângulo qualquer, vamos botar como alfa aqui, o seno de um ângulo qualquer, ele vai ser o que? Ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas para ficar bem mais fixo para mim, vamos colocar todos eles? O que seria o cosseno de um ângulo qualquer? O cosseno de um ângulo qualquer é o que? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Temos a tangente, que seria o que? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bom, é sempre bom eu ter aqui ao meu lado a referência das relações métricas. Por quê? Porque vai me ajudar a compreender qual dessas relações eu vou trabalhar. Ou se eu vou trabalhar com seno, ou se eu vou trabalhar com cosseno, ou se eu vou trabalhar com a minha tangente. Então, procura sempre colocar essa descrição aqui ao lado para ficar mais fácil. Olha só, eu estou te falando que eu estou trabalhando com o estudo do seno, então vamos ter certeza se é o estudo do seno realmente que eu estou trabalhando. Então vamos lá. Para mim trabalhar com o estudo do seno, eu tenho que o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto pela hipotenusa. Aí eu já identifiquei no triângulo o que é cada um ponto. Vamos observar. Para mim trabalhar com o seno, eu tenho que ter o cateto oposto pela hipotenusa. Olhei para cá, tem uma hipotenusa? Tenho, a hipotenusa vale 1000. Tem o cateto oposto? Tenho. O cateto oposto vale x, que é o que ele quer. Eu tenho cateto adjacente? Não tenho. Então não tenho nenhum valor aqui. Então já está valendo que eu posso trabalhar com seno. Mas vamos conferir, só para ter uma noção melhor. Eu posso trabalhar com o cosseno, que é onde a gente se confunde muito. Professor, eu não sei se eu vou trabalhar com seno, cosseno e a tangente. Confere. Para mim trabalhar com cosseno, eu preciso ter o cateto adjacente. Ó. A questão não está me dando o cateto adjacente, então eu não posso trabalhar com o cosseno. Automaticamente, lá na tangente também tem cateto adjacente e o triângulo não está me trazendo nenhum valor. Então, eu só posso trabalhar na resolução. Eu só posso trabalhar na resolução desse triângulo com o meu seno, porque os senos são os únicos valores que está me apresentando dentro do triângulo, que é o cateto oposto e a hipotenusa. Como que eu vou montar? Se é um seno do ângulo qualquer, então eu tenho seno do ângulo, mas não é mais um ângulo qualquer, porque a questão está me dando o ângulo de 30 graus. Então eu vou colocar aqui na descrição. Seno de 30 graus vai ser igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto a 30 graus? X dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 1000 metros. Montei a relação de descrição do meu problema que ele está me pedindo. Então, montei o que ele está me pedindo no problema. Então, ele quer achar quanto que é o valor de x, quanto que é a altura desse triângulo. Beleza, mas para isso eu tenho que... Mas para isso, vamos resolver essa descrição. Quanto que seria o seno de 30 graus? Lembra que eu te falei? Guarda a tabela, porque ela vai estar sempre... Guarda a tabela sempre ao teu lado, vai facilitar a nossa vida. Quando eu venho na tabela, eu tenho essa linha toda aqui que é do seno. Eu tenho seno de 30, de 45 e de 60. Ângulos notáveis. Então, ângulos notáveis. Eu preciso de seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30 graus? Olha aqui, a tabela me descreve. Ele vale meio ou 1 sobre 2. Aí eu volto lá no problema de novo. Seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Sempre a tabela ao lado para te ajudar. Aí eu repito a operação, ó, x sobre 100, ó, x sobre 1000, desculpa. Multiplicação cruzada, meio pelos extremos, esse vai multiplicar com esse e esse vai multiplicar com esse, para a gente poder finalizar a nossa operação. Então eu tenho 2 vezes x, que vai ser igual a 1000 vezes 1. 2 vezes x é igual a 2x e 1000 vezes 1 vai ser igual a 1000. Lembra? Quem está multiplicando precisa achar o valor de x, passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho que x vai ser igual a 1000 dividido por 2. Quanto que vai ser o valor da minha altura do triângulo? 500 metros. Que é isso que ele está me pedindo, a altura do triângulo. Quanto que vale esse valor de x? E o valor de x é a descrição da altura do triângulo. Então eu tenho que vale 500. Vamos aqui para o segundo exemplo. Por que eu trouxe dois exemplos aqui no seno? Para te mostrar que o cateto oposto ele não vem só no lugar fixo. Quem determina para mim é o ângulo. Então vamos montar aqui. Características. Primeiro ponto, eu tenho que achar a hipotenusa. Beleza, eu tenho a hipotenusa? Tenho a hipotenusa. Segundo ponto, achar o cateto oposto.
Olhei para o ângulo, agora eu estou trabalhando com esse ângulo de 60 graus. O cateto oposto ele está de frente para esse ângulo. Então, quem está de frente para o ângulo é a base do triângulo. Então, eu tenho aqui embaixo o nosso cateto oposto. Sobrou quem? Cateto adjacente. Bom, eu já sei que a relação que eu estou trabalhando é o estudo do seno. E o seno ele tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, é o que eu tenho. Então, eu posso trabalhar com a relação do seno. Não posso trabalhar com a do cosseno, por quê? Porque eu não tenho nenhum valor no cateto adjacente, e nem posso trabalhar com a tangente porque eu não tenho nenhum valor aqui de cateto adjacente. Desenvolvendo o raciocínio, eu tenho agora seno de, vou pegar o ângulo, 60 graus, é igual, cateto oposto, quem é oposto ao ângulo de 60 graus? X, dividido pela hipotenusa, que vale 6 metros. Vamos voltar lá na nossa amiga, que é a nossa tabelinha. Eu preciso saber quanto que é seno de 60 graus. Olhei para a tabela, primeira linha do seno, 30, 45, 60. 60. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí eu vou pegar, vou tirar a descrição, que é seno de 60 que ele está me dando, e vou botar o valor do seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Do outro lado, x sobre 6. Desenvolvendo o raciocínio, vamos para a multiplicação cruzada. Então eu tenho aqui na minha multiplicação cruzada 2 vezes x, que vai ser igual a 6 vezes a raiz de 3. 2 vezes x é igual a 2x, e 6 vezes raiz de 6 eu não posso multiplicar, só repito. Desenvolvendo o raciocínio, está multiplicando 2, eu tenho que isolar o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Quando eu passo esse cara para o outro lado dividindo, eu vou ter a conclusão do meu problema, que seria x, que vai ser igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. A gente pode simplificar isso aqui. Simplificar seria o que? Reduzir essa resposta. Ó. Vou pegar e vou dividir apenas o 6 pelo 2. Eu não mexo com a raiz. 6 dividido por 2, 3. Então quer dizer que o valor da base desse meu triângulo vale 3 raiz de 3. Não espanta. Daqui para frente vai aparecer muita raiz quadrada. E a gente vai começar a trabalhar com essa raiz quadrada constantemente. Próximo exemplo. Estudo do cosseno. Será que eu vou ter que trabalhar com cosseno? Beleza. Vamos para os pontos principais? O que eu te falei? Procura colocar aqui primeiramente ao lado todas as razões trigonométricas. Seno do ângulo qualquer, qual seno do ângulo qualquer e a tangente de um ângulo qualquer. Que aí fica bem mais fácil para a gente saber e ter certeza com qual realmente eu vou trabalhar. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Encontrei, montei aqui do lado a minha tabelinha das razões métricas para ficar bem mais fácil e eu ter certeza que realmente agora eu vou trabalhar não mais com o seno e sim com o cosseno, como fala ali o enunciado, estudo do cosseno. Vem comigo então. Lá no estudo do cosseno eu tenho a seguinte situação. Vamos primeiro identificar os pontos do triângulo retângulo até eu ter confiança. E o primeiro ponto vai ser achar a nossa hipotenusa. A hipotenusa aqui, ela está direcionada de frente ao nosso ângulo reto. Não esquece esse macete. Seria 6 metros. Próximo ponto sempre é achar o cateto oposto. Agora eu estou trabalhando com um ângulo de 30 graus. Ele está aqui na minha base. O cateto oposto está de frente para esse ângulo. Então, quem que está de frente para esse ângulo é esse lado aqui do triângulo. Então, o cateto oposto está aqui, na altura do triângulo. Quem sobrou vai ser o cateto adjacente. Beleza. Por que eu fiz esse estudo? Para mim poder ter certeza com quem que eu vou trabalhar na questão. Ou com seno, ou com cosseno, ou com tangente. Não dá para eu trabalhar com seno. De cara eu já identifico. Por quê? Porque o seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. E eu olhei lá no triângulo, eu não tenho cateto oposto. Então já está descartado a hipótese de trabalhar com seno. Vem para cá para o cosseno. Aqui no cosseno eu tenho a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza, ó. Eu tenho o cateto adjacente que é x e tenho a hipotenusa que é 6. Tá valendo. Vamos só ver aqui na tangente. Ver se eu poderia usar a tangente. Putz, não dá para usar a tangente, professor. Por quê? Porque a tangente fala que eu tenho que dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. E eu não tenho valor algum de cateto oposto. Começou a clarear?
Como que eu vou identificar se estou trabalhando com seno, cosseno e tangente? É simples, só é identificar lá no triângulo, ó, hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Aí você faz um filtro, quem se tiver, joga para cá na tabela que encaixar, vamos embora. Dessa vez, a bola da vez é o cosseno, então é o cosseno do ângulo de 30 graus. Cosseno de ângulo de 30 graus é o que? Cateto adjacente. Cateto adjacente vale x lá no triângulo e a hipotenusa vale 6. Para a gente desenvolver o raciocínio, eu preciso voltar de novo lá na minha tabela, porque a descrição fala que eu preciso saber o valor do cosseno de 30 graus. Voltando na minha tabela dos ângulos notáveis, que eu já sei montar ela, agora eu estou aqui na segunda linha, que é o cosseno de 30, o cosseno de 45 e o cosseno de meio. Qual deles eu vou usar? O triângulo está se referindo ao ângulo de 30 graus, desculpa. Se ele está se referindo ao ângulo de 30 graus, eu sei que eu estou trabalhando com o cosseno, o ângulo de 30 graus do cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Eu vou aqui tirar a descrição de cosseno de 30 graus e vou colocar raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a x dividido por 6. Finalizando o raciocínio da operação, multiplicação cruzada, esse multiplica com esse e esse multiplica com esse. Eu vou ter o seguinte raciocínio: 2 vezes x, que vai ser igual a 6 vezes a raiz de 3. Concluindo o raciocínio, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu vou ter a seguinte conclusão do meu problema: isolei o valor de x e eu tenho que 6 raiz de 3 dividido por 2. Já finalizei a operação? Vamos simplificar para ficar bem mais claro e bem mais simples para a gente a nossa resposta. Quando eu simplifico, só simplifico os números, não utilizo a raiz. Então eu vou ter aqui nosso valor de x, que é a base do nosso triângulo, ele é equivalente a 3, 6 dividido por 2 é 3, raiz de 3. Encontrei a base do meu triângulo na simplificação e resolvi o problema pelo cosseno. Mais uma vez, eu te trouxe dois triângulos para te mostrar que eu posso ter várias posições para esse cateto oposto, que é onde o pessoal fica mais perdido. Primeiro ponto, vamos encontrar a nossa hipotenusa. A hipotenusa, ela está diretamente de frente ao ângulo reto, por isso que eu fiz a setinha. Então já achei a hipotenusa. Segundo ponto, vamos achar o cateto oposto. O cateto oposto agora é a esse ângulo aqui, 45 graus, ele está na parte superior. Então o cateto oposto vai aparecer lá na base agora. Sobrou quem? O meu cateto adjacente. Observando aqui as relações seno, cosseno e tangente, eu não vou trabalhar com seno porque eu não tenho cateto oposto. Não vou trabalhar com a tangente porque eu não tenho cateto oposto. Então eu vou trabalhar com o cosseno de 45 graus, que vai ser igual ao cateto adjacente, que vale 10 metros, dividido pela hipotenusa, que vale x, que é o valor da hipotenusa que eu não sei, que eu vou atrás. Beleza, vamos voltar aonde? Vamos voltar lá na nossa tabela para a gente poder saber quanto que vale o cosseno de 45 graus. Eu já observo, cosseno de 45 graus, a segunda linha todo mundo é cosseno, não esquece. Então aqui, ó, cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu vou tirar a descrição do triângulo, que é cosseno de 45 graus, e vou colocar o valor dele, que é raiz de 2 sobre 2. Ó, tirei o cosseno de 45 graus, que é a descrição, e botei o valor, raiz de 2 sobre 2, que é igual a 10 sobre x. Finalizando o raciocínio da operação, multiplicação cruzada. Raiz de 2 vai multiplicar com x e 2 vai multiplicar com 10. Concluindo o raciocínio, eu tenho que x vezes raiz de 2, que é a multiplicação cruzada, é igual a 2 vezes 10. Multiplicando x vezes raiz de 2, eu não posso multiplicar, então eu deixo assim mesmo, x raiz de 2. 2 vezes 10 é igual a 20. Beleza, ó. Facilitou? Facilitou. Vamos concluir o raciocínio. Esse cara está multiplicando e ele vai passar para o outro lado dividindo. Por que que ele vai passar dividindo? Porque eu tenho que encontrar o valor de x. Então eu vou ter que isolar o x. Ó. Vai ficar, ó, 20 dividido por raiz de 2. Professor, eu posso parar minha operação aqui? 20 dividido por raiz de 2? Não, você não pode parar essa operação aí de jeito algum. Por quê?
porque eu tenho que tirar essa raiz aqui de baixo. E a gente vai trabalhar com o fator de racionalização. Vamos fazer uma revisão bem básica. Eu tenho 20 dividido pela raiz de 2. A racionalização, nada mais nada menos, é eu pegar essa raiz aqui embaixo e fazer a multiplicação. Ela vai multiplicar no meu numerador e ela vai multiplicar no meu denominador. A mesma raiz. Lembrando que eu tenho uma operação de multiplicação de frações. Ó. Eu vou multiplicar 20 vezes raiz de 2. Quem está em cima multiplica quem está em cima. E quem está embaixo multiplica quem está embaixo. Lembra, a racionalização é só tu pegar essa raiz que está aqui embaixo e multiplicar. Tanto no numerador, fazer aqui 20 dividido por raiz de 2. Embaixo, quando eu multiplico aqui raiz com raiz, da operação de raiz, eu tenho que vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, viu? Multipliquei só quem está dentro. Finalizando a operação, eu tenho que 20 raiz de 2 vai ser igual raiz quadrada de 4, é igual a 2. Terminei? Não. Vamos fazer a simplificação. Quando eu simplifico 20 dividido por 2, eu vou ter o valor de x. 20 dividido por 2 vai ser igual a 10 raiz de 2. Achei o valor do x, que seria o tamanho da minha hipotenusa. 10 raiz de 2. Vamos finalizar agora com o estudo da tangente. Já te apresentei como que eu faço para calcular o seno, o cosseno e a tangente. De novo, não esquece, vamos montar aqui ao lado. Seno de um ângulo qualquer, cosseno de um ângulo qualquer e a tangente de um ângulo qualquer. É bom sempre a gente montar isso aqui para a gente ter uma noção do que a gente vai realmente trabalhar. O seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá, agora a gente já está craque. Primeiro ponto, achar a hipotenusa. Achei a hipotenusa, está de frente para o ângulo reto. Segundo ponto, achar o cateto oposto. Estou trabalhando com esse ângulo de 45 graus. O cateto oposto está de frente para ele. Então, o cateto oposto é x. Quem sobrou? Cateto adjacente. A tangente já ficou bem mais simples, porque a gente já tem uma noção de como encontrar as variantes. Vamos lá. Então, eu vou trabalhar com a tangente de 45 graus, que ela vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto eu tenho aqui, ó, ele vale x. E o cateto adjacente vale 15. Beleza. Lá na descrição está falando tangente de 45 graus. Eu volto novamente lá na tabela dos ângulos notáveis para encontrar quanto que vale a tangente de 45 graus. Tangente é a última linha. Então eu tenho tangente de 45 graus, ela está valendo 1. Beleza. A tabela é muito útil para mim, ela tem que estar sempre ao meu lado. Vamos substituir os valores. Se a tangente vale 1, eu tenho que 1 vai ser igual a x sobre 15. Na multiplicação cruzada ficou até bem mais simples, né? Porque vou ter 15 vezes 1 e x. Então eu tenho que x é igual a 15. Achei a altura do meu triângulo, que vale 15. No outro triângulo eu tenho que a hipotenusa, ela está de frente para o ângulo reto. Não posso esquecer disso. Cateto oposto. Cateto oposto, ele está de frente para o ângulo que eu estou trabalhando. Agora o ângulo está lá na parte superior do triângulo e é 60 graus. Então achei o meu cateto oposto. Para finalizar, quem sobra é o cateto adjacente. Então eu tenho agora a tangente de 60 graus, que ela é igual a cateto oposto, que vale x, dividido pelo cateto adjacente, que vale 8 metros. Fazendo a descrição da tangente de 60 graus, de novo, voltei para onde? Voltei para nossa tabela de ângulos notáveis. Sempre eu vou ter que ter essa tabela ao meu lado, sempre, até eu memorizar os valores. Tangente de 60 graus, é a última linha tangente, ela vale raiz de 3. Então vamos substituir aqui. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, x sobre 8. Multiplicação cruzada, novamente, sempre a multiplicação cruzada, que é o meio pelos extremos. Não preocupa, se aqui não tiver nada, é como se tivesse um valor de 1, tá? Então, por isso que eu estou fazendo já mais rápido. Então, eu tenho x vezes 1, que é igual a x, e 8 vezes a raiz de 3. Viu? Já finalizei, já achei o valor da minha tangente aqui.
bem simples, bem fácil e bem prático, sem bater muita cabeça. Sendo assim, a gente está finalizando a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o raciocínio sobre as relações métricas, que ela é muito importante para a gente daqui para frente. Gostou da aula de hoje? Vai lá, dá um clique, curte, ativa o sininho e ajuda a gente aqui do canal Deriva Mate. Beleza? Bom estudo para todo mundo e até a próxima!